Fala, meu povo! Fala, minha pova! Chegando na área com mais uma edição do Mengão em Dois Palitos, o seu resumo diário de notícias do Flamengo, te trazer todas as atualizações da negociação pelo Wendel. O Wendel aí viajando até a Rússia, um dirigente do Zenit falou sobre a situação do Wendel. Vamos trazer tudo aqui e também trazer a situação do Claudinho. O empresário do Claudinho falou sobre a negociação com o Flamengo e vamos trazer essas aspas do Fernando Garcia, agente do Claudinho, aqui no vídeo de hoje. Mas antes disso, eu te peço, dá uma moral pro seu amigo. O manifesto está muito perto de bater 2.000 inscritos, então deixa aqui, ó, se você ainda não é inscrito no canal, só clica aqui embaixo, se inscreve, não paga nada. E também deixa o like no vídeo, que ajuda demais e fortalece demais no crescimento do nosso trabalho e no crescimento do canal. Agora, bora pro vídeo que tem muita informação. O Flamengo avançou na negociação para ter o Wendel, essa reviravolta aí, o Flamengo voltando a colocar o Wendel em pauta. As conversas entre o clube e o staff do jogador já se iniciaram. O Flamengo já tem até o sim do Wendel e o próprio jogador tomou uma atitude para tentar essa liberação e realizar o seu sonho, que é vestir a camisa do seu clube de coração, que é vestir a camisa do Mengão. Não só o agente do Wendel, mas também o próprio jogador embarcaram rumo à Rússia para negociar pessoalmente com o Zenit. A informação, inclusive, foi confirmada por um dirigente, o homem forte do futebol do Zenit, o Alexander Medvedev. Hoje ele deu uma entrevista à imprensa russa e confirmou que o Wendel e o seu agente estão indo para São Petersburgo para negociar e reafirmou que o Wendel é jogador do clube, relembrou agora as perdas que o Wendel teve na família, que isso precisa ser tratado de forma humana, mas deixou em aberto aí o futuro do jogador. Vou ler as aspas do Medvedev aqui para vocês, para a gente trazer tudo certinho. Abre aspas para o dirigente do Zenit, falou o seguinte: o Wendel está voando para São Petersburgo com o seu agente. Ele é um jogador da equipe e deve estar à disposição dela. Sergei Semak, que é o técnico do Zenit no caso, também falou sobre isso. Ele é um jogador de futebol do Zenit e deve cumprir suas funções. Os jogadores desempenham suas funções com prazer e esperamos que ele também os execute. É necessário prestar atenção nos seus problemas familiares. Ele perdeu a tia, que era como uma mãe para ele, e perdeu o avô quando ele já tinha passagem de avião comprada para vir à Rússia. É necessário avaliar isso humanamente. Então, aspas aí do dirigente do Zenit falando sobre a situação do Wendel. O Wendel e Flamengo já estão tudo acertados. O jogador já deu sim ao Flamengo. As negociações com o staff do jogador também já avançaram e agora o Flamengo vai tentar essa liberação com o Zenit. Como eu falei, para o Claudinho a situação é completamente diferente. O Flamengo já fez uma proposta milionária no caso, e com o Wendel a situação se inverte. Hoje o Flamengo pretende ter o Wendel por empréstimo com uma opção de compra. E se o Zenit falar que não empresta e que só vende o jogador? Hoje o Flamengo tem dinheiro em caixa para isso e pode até receber um dinheiro a mais nessa janela, já que tem proposta pelo Matheus França. Inclusive, uma negociação pode até nortear a outra. Hoje o Spindle recentemente deu entrevista falando que sequer respondeu a proposta do Crystal Palace pelo Matheus França, e muito por conta disso, porque o Flamengo sabe que esse valor pode ser utilizado em outra negociação. No caso, na época, ainda não tinha situação com o Wendel, seria até o De La Cruz ou outro jogador, mas agora tem essa situação com o Wendel, então o dinheiro do França pode até ser investido nessa negociação com o jogador e devemos ter novidades nos próximos dias, muito por conta de que o Wendel e o agente dele estão chegando na Rússia nesse final de semana para negociar cara a cara com os russos. E falando também, não só o Wendel, o Flamengo quer a dupla do Zenit, está em negociação com o Claudinho, o Flamengo que já avançou também pelo Claudinho, já fez a primeira proposta e agora já ouviu o sim do Zenit, que aceita, que o Claudinho é um jogador negociável. Agora o Flamengo e Zenit discutem valores e discutem forma de pagamento, mas hoje o empresário do Claudinho, o Fernando Garcia, falou com a ESPN, deu uma entrevista não, mas falou brevemente sobre a situação do Claudinho com a ESPN e desmentiu a situação, falou que ele não sabe de nada.
É uma declaração até protocolar, mas como é informação nova, eu estou trazendo aqui para vocês. Ó, o Fernando Garcia falou o seguinte, foi perguntado e falou, abre aspas, não tem negócio nenhum até agora, disse o agente do Claudinho. E aí ele foi questionado também se o Zenit aceitaria liberar ou negociar o Claudinho, e ele foi curto e grosso. Não. Para ele, segundo ele, o Claudinho não é um jogador negociável pelo Zenit. Mas as informações que a gente tem é um pouco contrário. E como eu disse, declaração protocolar do empresário. Ele também não vai falar muita coisa. Isso é de empresário, boca fechada. Até que a negociação avance num estágio onde de fato possa se falar mais abertamente sobre e onde de fato as coisas já estejam bem avançadas. Hoje o cenário não é esse. O Flamengo fez a proposta, ouviu do Zenit que topa negociar o Claudinho, mas os valores e a forma de pagamento ainda estão sendo discutidas. Então o Flamengo corre contra o tempo pelo final feliz e pode ter esses dois jogadores aí no final da janela. O Flamengo já contratou o goleiro Rossi, contratou o atacante Luiz Araújo e o volante Alan, e pode fechar a janela aí com Claudinho e o Wendel. Vale lembrar, o Sampaoli é louco por reforços, pede reforço o tempo inteiro, e recentemente, inclusive, falou sobre a necessidade de repor a saída do Vidal. Então, o Wendel também, muito mais por conta disso, pinta como uma opção para essa saída do Vidal. Uma oportunidade de mercado, obviamente, mas também uma possível reposição para a saída do Vidal. Por isso que o panorama da negociação mudou. O jogador que tem feito declarações que quer vestir a camisa do clube, então houve essa reviravolta no mercado e o Flamengo pode encerrar aí, acabando encerrando a janela com Claudinho e o Wendel. Janela que se encerra no dia 2, mas o Flamengo corre um pouco contra o tempo para ter esses jogadores até antes disso, porque o prazo para ter os jogadores na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio é terça-feira, jogo na quarta, então o Flamengo precisa ter os dois até terça-feira. Esse prazo muito provavelmente não vai ser batido. É quase impossível, né, que essas negociações andem e o Flamengo consiga regularizar ambos até terça-feira, mas para a Libertadores o prazo já é um pouquinho mais longo, até sexta-feira. Se o Flamengo quiser ter os reforços nas oitavas de final da Libertadores contra o Olímpia, pode inscrevê-los até sexta-feira. Caso esse prazo não seja cumprido, aí só na próxima fase. Tem também essa possibilidade do Flamengo ter os jogadores só na próxima fase da Libertadores, se avançar, obviamente, e tem a possibilidade também de inscrever os atletas para o jogo de volta da Copa do Brasil. Ou seja, se eles perderem a ida, podem ser inscritos e reforçar o time no jogo de volta, beleza? Mas qualquer novidade, vocês podem ficar tranquilos que eu trago aqui para vocês. E antes da gente encerrar o vídeo, eu te peço mais uma vez, dá uma moral pro Manifest, não custa nada, é de graça. Só clicar aqui no like, só se inscrever no canal, só isso você já me ajuda demais. O Manifest aí crescendo pouco a pouco e estamos quase batendo 2.000 inscritos. Então fortalece o nosso trabalho, compartilha esse vídeo com a galera, compartilha o canal e deixa o seu like. E deixa aí nos comentários também o que vocês acham. Imagina só o Flamengo fechando a janela com Claudinho e com Wendel. Rapaz, é de comemorar bastante, hein? Seriam dois baita reforços. Beleza? Agora eu vou indo. Valeu, abraço, saudações rubro-negras. Eu fui.